O Desvendando a Gambiarra hoje na eletrônica, hein? Eu estou adaptando esse shunt. Shunt é um aparelho de medida de corrente e voltagem, conforme tem aqui nesse voltímetro e amperímetro. Eu vou colocar nessa fonte aqui, ó, uma fonte de aproximadamente 25 amperes, mas a pessoa, o cliente, precisa ter referência real de tensão e voltagem. Então, na verdade, eu comecei um serviço, né? Eu já fiz até os furos ali, ó, onde eu vou colocar esse shunt. Shunt faz a referência de medida de corrente para esse voltímetro. Por causa que o voltímetro, algumas vezes tem alguns voltímetros, mas até 10 amperes. 10 amperes é o trabalho que essa fonte vai poder jogar para fora, mas como a corrente é um pouco alta, então ele tem que ser ligado nesse shunt. Shunt, na verdade, é um condutor de eletricidade, uma chapa bem grossinha aqui, até por sinal. E isso aqui é o aferimento dela, esse pequeno corte que ela tem, né? Nesse ponto é o aferimento de corrente dela, que ela tem uma precisão muito boa. Eu vou colocar e vocês vão vendo aí na continuidade do vídeo. Então, nesse ponto da ligação aqui, eu fiz o seguinte: eu liguei o shunt, né? Aí, na verdade, não tá 0,0 aqui na corrente, porque não tem carga ligada nela. A tensão da fonte tá um pouquinho fora, mas tem um ajuste de trim-pot ali, ó, tá vendo? Aquele ali, perto daquele conector, que consegue dar um ajuste fino, alguma coisa de 3 milivolts, né? Pouca coisa, 30 milivolts. E aí, no caso, que na verdade a fonte também tá em teste, ela tá numa tomada em lâmpada série, né? E tipo assim, agora já é furo de painel, quer dizer, funcionou. Eu já coloquei uma carguinha aqui, ó, e ela deu corrente, marcou ali. Não sei se está exatamente correto, mas vamos montando e vamos dando continuidade. Então, agora já depois de trabalhado bastante, né, eu percebi um detalhe. Essa moldura, ela quando encaixa o display aqui dentro, ela bate e impede de fechar. O display aqui, ó, ele é bem na medida da caixa e ele impede desses dentes aqui fechar. Então, na verdade, eu entendi que tem que ser feito fora. Para esse serviço eu usei lima, paquímetro, furadeira e mini retífica e aí tudo mais. E aí, depois de bastante serviço, furei, chegou nesse ponto aqui em que o furo já está pronto, né? A parte do furo já está pronto. Vou encaixar a moldura aqui, ó. Que não, no caso aqui a moldura eu tô encaixando com a mão só, mas tá bem justinho. Aí você pode ver que fica bem firme aqui. E aí já encaixa aquela parte aqui dentro, né? A placa aqui dentro. E o display dá a impressão, ó, que é o original do equipamento, ó. Porém, não é, né? E aí a gente ainda vai dar continuidade aí no vídeo. Vocês vão acompanhar aí a finalização dessa fonte. Opa, é do canal Desvendando a Gambiarra. E mais uma série aí de eletrônica. Eu fiz esse circuito de proteção que eu estou apresentando aí, mas aconteceu um probleminha. Muitas das vezes a gente está fazendo um serviço e no meio do serviço você percebe que tem alguma coisa que não vai dar certo. Então eu vou mostrar aqui o que está acontecendo. Esse circuito de proteção, em teoria ele tem que, em teoria não, ele tem que ser tremendamente rápido, e na verdade, por conta de um pequeno detalhe, ele ficou lento da maneira de atender o circuito de proteção. Então eu vou ter que inverter. Ele tem um transistor no desenho, eu vou ter que acrescentar um transistor a mais
para inverter a função dele, para ele proteger. Então eu vou explicar por alto e vou fazer uma série para quem gosta realmente de eletrônica, do que se trata isso, e vai gerar um vídeo extra, bônus praticamente, dessa fonte que eu já estou fazendo, que provavelmente também vai ter a sequência dela da instalação de um amperímetro e tudo mais. A fonte em questão é uma fonte Kinetron, tá? É uma Kinetron Fontante, é uma fonte que eu coloquei esse amperímetro aqui. Então veja bem o que acontece. Como eu coloquei uma fonte chaveada para alimentar esse circuito independente da carga da fonte, ou seja, o circuito vai alimentar esse display e esse circuito de proteção que eu estou montando aqui em cima, que é aquilo lá que eu apresento naquela folha de papel. Então o que acontece? Ó, liguei, ele leva um tempo e aciona. Ele está 0 aí, 0 ampere, 0 voltagem, que ele só está alimentado. Por conta disso também, esse tempo que ele desliga, ó, vou desligar, ligar, ó. Esse tempo é o suficiente para o circuito de proteção. Se caso ele entrar por sobretensão, que é a ideia desse circuito está sendo colocado extra, esse circuito sobre tensão demorasse isso tudo de tempo, já era o equipamento que estaria ligado. Como essa fonte, o meu cliente utiliza essa fonte num regime que praticamente é o limite da potência dela, né? Então ele não pode ter dúvida, né? Esse amperímetro e voltímetro eu coloquei, não era original dela, tá? Vou mostrar, ele já fez funcionamento perfeito, só que na verdade o que alimenta ele, o que alimenta esse circuito de proteção, que no caso é uma fonte extra que está colocada dentro da fonte principal, né? Ele tá demorando demais, esse tempo de reação ele está demorando demais. Eu vou explicar com todos os detalhes no circuito, dar uma noção do que é. Eu não sou engenheiro, porém muitos anos de praia, digamos assim, trabalhando com eletrônica, me dá uma certa intimidade para inventar ou mesmo modificar ou alguma polarização de transistor, eu ter facilidade para montar numa boa. Então isso aqui para mim é muito tranquilo. Vou fazer um vídeo e vou explicar e explanar um pouco sobre esse circuito eletrônico. Esse é um vídeo de engenharia, de eletrônica, né? De eletrônica, do canal Desvendando a Gambiarra. E eletrônica é um pouco mais assim, de montagem mesmo, não é exatamente só manutenção. Ela entra um pouco na montagem. E eu espero que vocês assistam o vídeo até o final. É um vídeo que vai ter um conteúdo para quem gosta de eletrônica, é um vídeo que vai ser top, né? E espero que vocês gostem. Deixem o joinha de vocês e acompanhem o vídeo. Não esqueçam, acompanhem o vídeo até o final, que tem aí como que vai ser colocado um transistor a mais, ó, igual esse aqui, na placa e ser acrescentado lá naquele circuito, para inverter, para não ter perigo de fazer acontecer queima aqui. Provavelmente esse painel vai demorar a acender, mas aí ele vai ter um tempo e vai obedecer o tempo de ligação e não de desligação. Só para informar, eu acabei de ligar a fonte, ó. Acionou. E esse LED aqui, ó, continua apagado. Quando a gente fizer a modificação, o processo vai ser justamente o inverso. Passando para a parte técnica da coisa, eu vou explicar mais ou menos em média do que é aqui.
esses três diodos aqui, um N4007, mais esse Zener de 13 volts, todo esse conjunto aqui, ó, soma uma tensão de 15,1, que na verdade, quando acontece o seguinte, em relação à Terra, é aplicada uma tensão acima de 15,1, ele passa o sinal para cá, polariza essa base desse transistor, que na verdade entra 0,7 aqui, né, da junção, tá? E esse 0,7 satura esse transistor, que fecha esse relé, no caso imanta aqui, no caso essa bobina, porque ele está aqui, ele puxa a terra e liga aqui. Esse era o circuito inicialmente pensado. Só que aconteceu justamente aquele problema que eu falei. Na verdade, a fonte demora um pouco, a fonte chaveada demora um pouco para alimentar a tensão. E aí, mesmo eu utilizando o contato normalmente fechado do relé, não ia dar tempo de desarmar o circuito. Aí, resultado, eu preferi optar por uma segunda versão. Uma versão, na verdade, que o relé ligasse e se a tensão passasse de 15,1, ele entraria aqui, no caso, esse circuito aqui funciona quase igual, porém é o seguinte, quando liga e não há tensão acima de 15,1, esse circuito fica saturado. Por quê? Existe um resistor aqui de 1K2 que polariza a base desse transistor, que faz com que o relé fique fechado. E esse relé aqui, ele vai agir que nem um interruptor, ele simplesmente vai pegar a saída da minha fonte 12 volts e jogar para o borne de saída lá. Esse diodo aqui, ó, tem a função de proteger contra pico de tensão inverso do relé. E esse transistor aqui faz então aquela função de passou a tensão, o que acontece? Ele vai entrar em saturação, ou seja, vai pegar desse ponto, ligar com esse. A hora que ele ligar, ele zera aqui a tensão, ó, porque ele está ligado no terra. Aí zerando a tensão aqui caindo, né, a zero, essa tensão aqui da base também cai a zero. Quando ela cai a zero, porque ela estava polarizada com esse resistor, ela caindo a zero, fecha esse transistor para a terra, fechando ele para a terra, ele também fecha e desliga o relé. Então, na verdade, transistores são muito versáteis, né? Cada componente aqui tem uma função, esse circuito é bem enxuto, ou seja, não tem absolutamente nada desnecessário, nenhum filtro, nem nada. E eu vou ligar só para mostrar como que o circuito está funcionando. Agora realmente ele na parte anterior do vídeo eu ligava, o LED ficava apagado. Agora eu ligo, ó, ele dá um tempinho e liga. Aí a fonte estaria pronta para acionar. Coincidentemente, a hora que eu ligo, que ele acende, ele é mais ou menos coincidente com o display, ou seja, o display liberou o LED, a tensão está correta. Eu vou continuar a montagem, a parte técnica do desenho do circuito, né, do diagrama esquemático já foi explicado, e a gente vai acabar de concluir a montagem. Diga-se de passagem, essa fonte está ficando top. Passando para a parte técnica da coisa, eu vou explicar mais ou menos em média do que é aqui. Esses três diodos aqui, um N4007 mais esse Zener de 13 volts, todo esse conjunto aqui, ó, soma uma tensão de 15,1, que na verdade, quando acontece o seguinte, em relação à Terra, é aplicada uma tensão acima de 15,1, ele passa o sinal para cá, polariza essa base desse transistor, que na verdade entra 0,7 aqui, né, da junção, tá? E esse 0,7 satura esse transistor, que fecha esse relé, no caso imanta aqui, no caso essa bobina, porque
ele está aqui, ele puxa a terra e liga aqui. Esse era o circuito inicialmente pensado. Só que aconteceu justamente aquele problema que eu falei. Na verdade, a fonte demora um pouco, a fonte chaveada demora um pouco para alimentar a tensão. E aí, mesmo eu utilizando o contato normalmente fechado do relé, não ia dar tempo de desarmar o circuito. Aí, resultado, eu preferi optar por uma segunda versão. Uma versão, na verdade, que o relé ligasse e se a tensão passasse de 15,1, ele entraria aqui, no caso, esse circuito aqui funciona quase igual, porém é o seguinte, quando liga e não há tensão acima de 15,1, esse circuito fica saturado. Por quê? Existe um resistor aqui de 1K2 que polariza a base desse transistor, que faz com que o relé fique fechado. E esse relé aqui, ele vai agir que nem um interruptor, ele simplesmente vai pegar a saída da minha fonte 12 volts e jogar para o borne de saída lá. Esse diodo aqui, ó, tem a função de proteger contra pico de tensão inverso do relé. E esse transistor aqui faz então aquela função de passou a tensão, o que acontece? Ele vai entrar em saturação, ou seja, vai pegar desse ponto, ligar com esse. A hora que ele ligar, ele zera aqui a tensão, ó, porque ele está ligado no terra. Aí zerando a tensão aqui caindo, né, a zero, essa tensão aqui da base também cai a zero. Quando ela cai a zero, porque ela estava polarizada com esse resistor, ela caindo a zero, fecha esse transistor para a terra, fechando ele para a terra, ele também fecha e desliga o relé. Então, na verdade, transistores são muito versáteis, né? Cada componente aqui tem uma função, esse circuito é bem enxuto, ou seja, não tem absolutamente nada desnecessário, nenhum filtro, nem nada. E eu vou ligar só para mostrar como que o circuito está funcionando. Agora realmente ele na parte anterior do vídeo eu ligava, o LED ficava apagado. Agora eu ligo, ó, ele dá um tempinho e liga. Aí a fonte estaria pronta para acionar. Coincidentemente, a hora que eu ligo, que ele acende, ele é mais ou menos coincidente com o display, ou seja, o display liberou o LED, a tensão está correta. Eu vou continuar a montagem, a parte técnica do desenho do circuito, né, do diagrama esquemático já foi explicado, e a gente vai acabar de concluir a montagem. Diga-se de passagem, essa fonte está ficando top. Finalizando aí a fonte, só para ver o teste final dela, ela ficou com esse LED aqui para indicação quando ele passa sobre tensão, a voltagem em cima e a amperagem, que a gente vai fazer um teste rápido, porque as resistências aqui aquecem um pouquinho. Então, por favor, ó, tá lá a corrente, 26, 20, chega a pulso de 30, mas olha aqui, desliga aí. Chega a avermelhar a resistência, liga de novo. Olha lá, 30, olha lá. Chega, pode desligar. Então, a fonte chega a 30 amperes de pico, né? Mas essa fonte, 30 amperes da minha carga aqui, ó. Mas ela se mantém. Ficou espetacular o serviço. E é isso aí, a finalização da fonte Kinetron com display digital adaptado aqui na oficina.